Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Por podermos mais uma vez estar reunidos aqui como igreja, como comunidade, como corpo de Cristo. Isso aqui é maravilhoso, gente. Saber que hoje nós somos livres para poder estar aqui. Sentados, reunidos, falando da palavra, ou mesmo transmitindo. Temos ainda essa liberdade, né? Então, glorificamos a Deus e a gente quer aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas para a gente alcançar o maior número de pessoas e falar desse Deus maravilhoso, desse Deus bondoso, desse Jesus tremendo que a gente serve e que a gente ama. Amém? Nesse momento a gente vai fazer uma oração, para depois a gente ministrar a palavra, e eu creio que essa palavra lá vai falar forte ao teu coração. Eu espero que ela fale forte ao teu coração, e que realmente você esteja aberto para aquilo que o Pai quer falar ao teu coração nessa noite. Glória a Deus, Paizinho querido, Paizinho amado, nós queremos te agradecer e te bendizer e te glorificar, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, pelo dom da vida, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Oh Deus, nós só temos a te agradecer, Pai. Mesmo nos dias ruins, se nós estivemos e mantemos-nos de pé, é porque tu está nos sustentando. Sabemos disso, e a ti nós louvamos, e a ti nós rendemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E queremos te colocar diante da tua presença nessa noite, cada vida que está com o coração aberto, Senhor. Que está, Senhor, ó Deus, disposta a deixar a tua palavra entrar, a tua palavra fazer algo tremendo, algo poderoso, algo extraordinário, porque eu sei, a tua palavra ela não volta vazia. Ela vai e ela faz o que tem que ser feito. Então, por isso eu te peço, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito haja, mova, se manifeste em nós de uma forma extraordinária sobre o nosso espírito, falando ao nosso espírito, movendo o nosso espírito na tua direção, Senhor. Faz a tua obra sobre nós, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos e que só tu sabes. Obrigado de tudo, por tudo, Senhor, em teu santo nome. Amém e amém. Amém, queridos? Como tema dessa noite, eu quero trazer pilares para uma vida abençoada. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando veio esse tema na minha mente hoje de manhã, eu disse, ué, Pai. Ué, Pai. Pela graça eu sou abençoada. E aí Deus ele fala muito forte, através do Espírito Santo dele, que na verdade nós somos abençoados, sim. Através dele nós somos abençoados, isso é um fato. Mas muitas vezes a gente não está vivendo 100% de Deus. Porque nós estamos deixando de fazer a nossa parte, né? E é por isso que nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre pilares para uma vida abençoada, amém? Sabemos que na nossa vida, queridos, nós teremos altos e baixos. Isso é um fato. E eu, infelizmente, ou felizmente, eu não sei como é que você vai receber isso que eu vou te falar hoje à noite, mas isso vai ser até o dia que você morrer. Tá? Vai ter altos e baixos. Então, isso aí, mesmo sendo filhos, e tendo essa consciência que nós somos favorecidos. Põe isso na cabeça de você. Põe isso dentro do teu coração. Vai ter alto e baixo. Mesmo que você tenha tudo ao teu favor. O próprio Pai, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo está ao teu favor. E você é favorecido. Você é amado incondicionalmente, como nós acabamos de cantar aqui.
Tu és um bom pai. É o quem tu és. Né? Eu sou amado por ti. É quem eu sou. Viu? Como é que é uma coisa maravilhosa? Nós não podemos amar a Deus mais do que Ele nos ama. Até porque o amor de Deus é incondicional e ilimitado. E assim, tendo essa consciência que nós somos filhos, que nós somos favorecidos, que nós somos amados incondicionalmente, que nós somos abençoados e temos a graça sobre nós, teremos que diariamente fazer escolhas. Eu e você, nós vamos ter que fazer escolha. E tomar decisões. E eu vejo assim, muitas vezes a gente não entende por que uns conseguem lidar tão bem com as coisas. É porque a forma que essa pessoa reage, a escolha dela, como ela reage a certas situações, é diferente da nossa. Muitas vezes nós vemos os altos e baixos como o fim do mundo. E a gente tem que entender que nós temos o poder da escolha. Nós temos o poder de tomar decisões. Isso tá para você, está em você. Isso ninguém pode tirar de você. Ninguém. Por isso que eu digo, glória a Deus. Hoje nós vivemos o quê? Podemos estar aqui, falando abertamente, a mídia ali gravando. Quem está lá em casa, sabe lá onde, escutando essa palavra, está recebendo essa palavra. Porque ainda nós temos liberdade. Então nós temos que ter esse entendimento. E Deus, Ele precisa do nosso primeiro passo para que Ele comece a agir. O que é o nosso primeiro passo? Se eu não creio, se eu não tenho fé, Ele vai agir? Eu creio que não. Porque a própria palavra de Deus, nós pregamos semana passada, quem escutou e quem estava no culto escutou, que aquele que retrocede na sua fé, desagrada a Deus. Deus não se agrada de quem retrocede. É para que a gente fique o quê? O justo viverá pela fé. E aquele que retrocede, aquele que não vive pela fé, aquele que tem uma atitude, uma escolha de... Opa, não tenho meus olhos fixados e firmados na fé, mantendo o foco nele, desagrada o próprio Deus. E assim, eu entendo uma coisa, Deus, o Pai, Ele jamais vai te impor uma coisa. Escute, Deus jamais vai te impor algo. Até porque, desde o princípio, este é um princípio colocado por Ele. Que é o quê? Ele mesmo deu o poder da escolha, o livre-arbítrio. Isso é uma coisa que Deus colocou. Mesmo Adão tendo todas as coisas, ele não precisava trabalhar. Gente, ai, a vida de Adão. Ai, Jesus, às vezes eu fico pensando assim, sabe aquele dia que o Tico e o Teco, eles tiram para tomar um chimarrão junto, sabe? E pensar. Eu digo, mas caraca, que Adão mais burro. Tinha tudo. Precisava trabalhar? Não. Precisava pagar conta? Não. Precisava pagar aluguel? Precisava pensar em casa? Ou isso, aquilo, aquele outro? Não. E Deus deu a escolha para ele. Escuta, vocês podem usar tudo isso aqui. Vocês podem viver disso aqui, de tudo desse jardim. Só aquela árvore ali, a árvore do conhecimento. Por favor. Como se Deus dissesse, por favor. Aquela ali, ó. Não pode. E você já viu que nós temos um problema com essa palavra? Não pode.
Alguém já viu isso? Existe uma coisa na psicologia que eles trabalham. O pastor andou fazendo uns cursos aí, top das galáxias. Em questão de emagrecimento, se você der uma dieta para uma pessoa e dizer assim, isso aqui não pode comer, pois a tentação é no não pode. Então você faz o quê? Hoje você dá um planejamento alimentar, onde você pode escolher todas as coisas que você quer comer, e não usa mais a palavra não pode. E funciona. Bota uma criança e dizer não pode. Ei, não mexe ali, não pode. O que acontece? É ali que ela vai mexer. É assim que funciona. Não pode, parece que isso atiça. E daí, voltando aqui para o nosso texto, né, o que é um princípio? Princípio é o que serve de base a alguma coisa. Causa primeira. Raiz. Razão. Então, o livre-arbítrio é um princípio. Porque ele foi dado pelo próprio Deus. Ninguém pode tirar. Nós temos esse princípio. Dentro de nós, o poder da escolha. Amém? E Deus é um Deus de princípios. Isso é uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração. Tá? Lá em João 1,12, vai falar o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É João 1,12, tá? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia digital, online, a física, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a pergunta aqui: quantos aqui são filhos de Deus? Você crê em Deus? Você crê no sacrifício de Cristo? Você crê que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou por você? Você crê no consumado de Cristo? Você crê? Então, isso está incutido dentro de você. E eu fui ver o que quer dizer poder. E aqui, gente, poder. Escute bem essa palavra, poder. Porque isso está dentro de você, está dentro de mim, poder. Poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. Pergunta para você, não é isso que Deus faz com a gente? Você é filho. Mas Ele te botou numa corda agora e disse, você é filho? Não, Ele te deu poder. Você se tornou filho. Ele te deu o poder de se tornar filho. Mas com esse filho veio o poder sobre a tua vida também. Assim como Adão também tinha o poder da escolha. O livre-arbítrio. Licença ou permissão, se diz poder. Poder físico e mental. Qual é a nossa maior guerra? Eu não consigo. Ei, acorde. Você tem o poder na sua vida. Esse poder está sobre você. Você é filho de Deus. Você se tornou filho de Deus. Mas junto disso, você tem que entender o que significa se tornar filho de Deus. Deus é um Deus de poder. Aí vem mais o seguinte: habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou
exercita. O poder da autoridade, influência, e do direito, privilégio. O poder de reger ou governar. O poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Aí tem outra parte, universalmente. Pergunto você, você é filho de Deus universalmente? Universal? Se tem vida em Marte, como diz o meu cunhado diz que tem vida em Marte. Mas se tiver vida em Marte, que eu não creio, amém, certo, ele deve estar assistindo, meu cunhado Luiz. Mas se tiver vida em Marte, querido, ele vai nos reconhecer como filhos. Todo o poder foi dado a Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. Esse foi o poder dado a ele. Quando a gente se torna filho de Deus, é o poder do próprio Cristo que está em nós. É a natureza dele que é colocada em nós. Por quê? Porque foi ele que morreu lá naquela cruz e tomou meu lugar e o seu. Aí há uma transferência. Eu não estava no Éden, mas eu peguei o pecado do Adão e nasci com aquela tranqueira do pecado, com a natureza do pecado, mas eu não estava no Éden. Eu não estava lá no Gólgota, quando houve a crucificação, mas Jesus se colocou no meu lugar. Ele disse, eu vou pagar. De toda a humanidade o preço. Então assim, hoje é uma transferência, quando eu me torno filho. Amém? Então qual é o primeiro pilar? Você ser filho e agir como filho de Deus. Porque não adianta a gente ser só filho. Eu sou filho do fulano, de tal, exemplo. Vamos falar de um pai biológico agora. Mas eu não como na casa daquele pai, eu não abraço aquele pai, eu não tenho uma intimidade com aquele pai, eu não convivo com aquele pai, eu não tenho uma conversa com aquele pai. Ele é pai? Vai ser mais um estranho. Ele é pai. Agora, quando nós somos filhos e agimos como filho, isso vai muito além. Porque isso nos remete à identidade do filho. Eu sou filho de Deus. E assim como nós aprendemos semana passada, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Tudo que está no Novo Testamento, todas as bênçãos alcançadas, conquistadas, até mesmo aquelas da lei que foram cumpridas, hoje elas pertencem a nós. Porque foram cumpridas. Então a gente é co-herdeiro de Cristo, a gente tem uma herança, a gente pode declarar saúde sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções. A gente pode declarar. Por quê? Porque hoje eu sou filho, eu tenho a natureza de Deus em mim, e eu creio que aquilo que Cristo fez por mim está sobre mim. Eu tenho direito. Amém? Então, quando eu entendo a profundidade de ser filho, e o que isso me assegura, quais os direitos que tenho como filho, isso fará toda a diferença na minha vida. Como é que adianta? Você quer ser abençoado? Não seja um filho só de ouvir, mas seja um filho participativo com o Pai. Seja um filho que converse com o Pai. Seja um filho que tenha uma intimidade com o Pai.
Seja um filho que deseje estar com o Pai. Isso é o primeiro pilar, gente. Você já é abençoado. Só que quanto mais você se aproxima, mais abençoado você é. Muito mais. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Mas o filho, eu e você como filho, nós precisamos seguir orientações. Amém? E aí vem o segundo pilar, que é o quê? Seguir as orientações do Pai. Isso implica em conhecê-lo mais. Tem muito filho de Deus que conhece, fala, eu aceitei Jesus na minha vida, agora eu sou filho de Deus, mas vive uma vida que não condiz com aquilo que Cristo declara ao nosso respeito, aquilo que Ele nos capacitou, aquilo que Ele nos conquistou, esse poder que foi dado sobre a nossa vida. A gente vê muito filho mais vítima do que vencedor. Faz da guerra um cavalo de batalha. E eu vou dizer para você, vamos ter lutas. Sim. Tem dia mesmo que dá vontade de... Gente, sem comentário. Tem dia que é complicado. Sabe, mas eu e você, nós temos que entender que não é por aquilo que a gente acha, ou aquilo que a gente pensa. Porque tem pessoas que estão na presença de Deus dizendo que são filhas, mas elas querem controlar como Deus tem que agir diante delas. Se eu não sentir um arrepio, se eu não chorar, se eu não sentir calor, é porque lá não está a presença. A presença está dentro de você. Jesus está dentro de você. Quando você acha que você tem que fazer alguma estripulia ainda, para sentir aqui fora, é porque você não está crendo aquilo que está aqui dentro. O que está aqui dentro. Sentimento não é fé. Fé não é sentimento, gente. Tem muita gente vivendo um evangelho sentimental. Eu só vou em tal lugar se eu tenho revelação, se eu sinto alguma coisa. Nós temos que ter um cuidado. Se cada vez que eu viesse no culto, essa seria a minha certeza que Deus está comigo, que eu sinto alguma coisa, estaria ferrada. Porque tem dia que a gente vem aborrecido para a igreja. Mas a gente vem, por que a gente vem mesmo assim aborrecido para a igreja? Porque o problema está grande, porque a dificuldade está grande. Isso aí não é problema, gente, a gente ter esse sentimento. Porque a gente é um ser humano. O problema é a gente se dobrar e ficar como uma vítima diante desse problema. E o que me garante que eu sou filha e que eu entendi a minha identidade? Eu me ergo diante da pior situação que eu estou vivendo e eu declaro o quê? Cristo é por mim. Ele venceu por mim. Essa luta eu já venci. Essa guerra eu já venci. Eu ainda estou passando, mas vai passar, isso aí vai. Sabe? E nós precisamos ter esse entendimento. Que não é o que a gente acha, não é o que a gente pensa. Porque se fosse assim, não teríamos tantos filhos desorientados, perdidos. Que escuta uma coisa dentro da igreja,
E depois lá no Face coloca uma coisa totalmente ao contrário. Tu diz assim, ué, não entendeu? Filhos vivendo uma vida rasa diante do chamado de filho. Você consegue entender qual é esse chamado? Esse chamado é grande. Tem gente, qual é o teu chamado, irmão? O meu chamado, eu sou um ministro. Qual é o teu chamado, irmão? Eu sou um levita. Eu sou cantor. Teu maior chamado é ser filho. O teu maior chamado é ser filho de Deus. Esse é o teu maior chamado. Deus, Ele usa como Ele quer. E Ele bota as pessoas onde Ele quer. Para usar, para a edificação do corpo. Nós estamos aqui servindo. Nós não somos mais e nem menos do que ninguém. Porque o maior chamado que existe é a gente ser chamado de filho de Deus. Quando isso arde no nosso coração, o chamado de filho. Amém? Lembre-se, foi te dado o poder de se tornar filho. Né? E esse poder ele implica e vai muito, mas muito além. Poder de escolher. Você tem poder para escolher. Você tem o poder, tanto na tua vida física, quanto na tua vida mental, emocional. Eu não consigo. Começa a declarar. Porque assim como as lutas, às vezes, não desistem. Eu vou falar uma coisa para você. Gente do céu. Tem luta que parece... Caraca! Elas não desistem, elas vêm de novo, e elas vêm de novo, e elas vêm de novo, e elas vêm de novo. Tu diz, mas que luta persistente, que é isso? Eu quero dizer para você, não deixa a luta te vencer, você tem que ser mais persistente que a luta. Porque se você desiste, você está desistindo, não. Você está desistindo de você mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter esse entendimento. Tá? Romanos 8,14 fala o seguinte. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Um filho de Deus, ele precisa da orientação. E aí eu quero dar um feedback bem rapidinho aqui. Gente, o Espírito Santo de Deus, a gente fala Espírito Santo de Deus, mas é o Espírito de Cristo que habita em nós. Tá? Você vai ler na Bíblia que está escrito isso aí. Nós temos que entender que há uma confusão muito grande e as pessoas, às vezes, elas acabam mistificando muita coisa. Só que assim, gente, Jesus... Ele disse o seguinte para os seus discípulos: ei, eu preciso subir para que ele desça. Ele não podia estar em dois lugares. O Espírito dele tinha que descer para estar na nossa vida. E eu vou falar uma coisa: o Espírito de Deus, ele jamais vai falar ou testemunhar para o teu espírito contra a palavra de Cristo. Entenda uma coisa, a palavra de Deus diz que no final dos tempos vai se levantar vários anticristos. Prestou atenção? Não é antideus. Na macumba falam em nome de Deus. No candomblé falam em nome de Deus. Nada contra. Amo todos eles. Se eles virem para a graça, tem que conhecer a graça. Tem que conhecer esse Cristo. Jesus ama essas pessoas. Mas todos eles falam em nome de Deus. O problema maior é que o anticristo, ele é anti o quê? Cristo. Já fala tudo.
Por isso que a palavra da graça, a palavra que fala, porque a palavra da graça é a palavra de Cristo. Cristo, ele só fala de graça, gente. Cristo, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E tu acha que agora ele vai condenar? Ele teve todo o trabalho de morrer na cruz, passar todo o sacrifício, tudo que ele passou que não foi fácil, para agora condenar? Pode ser a pior pessoa que for, ou pode ela estar no maior sentimento de neura e problema de identidade que a pessoa tiver, mas se ela chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, escuta, eu não me entendo, mas escuta, eu quero aí tentar te entender, eu quero te seguir. Jesus é por ele. Olha o que quando Jesus estava morrendo ali na cruz, tinha dois ladrões, um do lado da direita e um do lado da esquerda. Teve um deles que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Ele disse: Jesus, eu pequei, eu roubei, eu assassinei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele falou alguma coisa disso? Lembra-te de mim, Senhor, quando tu entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no meu reino. A gente quer botar um peso e uma medida aonde Jesus já tirou o peso e a medida. A gente quer condenar as pessoas e assim, vamos falar. Mesmo nós aqui, muitas vezes com um olhar, com um pensamento, a gente acaba errando. E a gente tem que voltar esse passo e dizer: não, calma ali. Eu tenho que olhar com os olhos de Cristo. E eu tenho que olhar a outra pessoa como Cristo vê ela. E como Cristo vê ela. O pior que eu estou te falando, que você está imaginando dentro da sua mente agora, aí. Por esse, Jesus também morreu. Então a gente tem que ter esse entendimento. E a gente é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus jamais vai te levar para um caminho torto. Nunca. O caminho que o Espírito sempre vai te guiar é mais perto, e mais perto, e mais perto, e mais perto. E tendo mais entendimento quem você é nele. É isso. O terceiro pilar é entender por que somos filhos. Quero falar um pouco sobre isso. Sou filho e tenho direitos de filho. Sim, mas também temos deveres. Vamos falar. Mas esses deveres, temos o poder da escolha, fazer ou não. Nada é obrigatório. Deus nos deu o poder. Lembre-se disso. Somos chamados para servir. E aí vem a parte, serviço. Ai, Deus te chamou porque Ele te achou lindo, de olhos azuis. Não. Jesus te chamou e te tornou filho para você servir. Ô, glória! Vi tanta gente glorificando agora. Uau, glória a Deus! Que maravilha! Se o serviço não está no coração do Filho de Deus, escute bem, escute que eu vou falar isso aqui agora, vai horrorizar alguém. A vida, mesmo conhecendo a graça, é incompleta. Mas se Deus completa tudo. Gente, isso é um conjunto de coisas.
O Mar Morto, ele se chama Mar Morto porque é um mar que só recebe. Ele não dá nada. Ele não tem vazão, ele só recebe. Mar Morto se chama por isso. Ele recebe e aquela água fica ali e ele não dá. E aí a pergunta é: todos nós vivemos por algo, certo? Isso é incontestável. Todo mundo vive por alguma coisa. Uns vivem por bens, outros vivem por status, outros vivem pelo dinheiro, outros vivem pela fama, uns vivem por coisas, não sei. Mas a gente tem que entender que o nosso chamado de filho é para viver por pessoas. Por pessoas, gente. Se tem algo que move o coração do Pai, são as pessoas. Ei, Deus não está preocupado com que roupa bonita, com que sapato que você veio, se veio combinando, Deus não está preocupado com isso. Ele quer os seus filhos bem colocados, sim. E a gente se coloca bem colocado porque a gente é o quê? Um outdoor, a gente acaba levando essa imagem. Eu sou filho de Deus. Eu não sou um maltrapilho, eu não sou um mendigo, eu não sou um desajeitado. Certo? Mas Deus não está preocupado com isso. Tu acha que Deus está preocupado se tu veio de bicicleta, se tu veio de carro, se tu veio de a pé, com que carro tu tem? Quantos mil custa o teu carro? Deus está preocupado com você. Com o teu coração. Tá? Então, Jesus morreu por pessoas. Deus ama tanto pessoas que Ele mesmo se tornou em homem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três, mas ao mesmo tempo eles são um. Pensa, o amor de Deus é tão grande, tão tremendo, que Ele mesmo se tornou humano, homem. E quando Ele se tornou homem, veio Jesus como homem, Filho de Deus. Jesus veio para quê? Para servir. E serviu até o final. Isso é um fato. Tem muitos filhos que ainda não tiveram essa experiência de transbordar de alegria. E isso só se dá quando nós servimos. Gente, isso é algo extraordinário, tá? O próprio Jesus diz que maior é o que serve, né? Ele fala, essa é uma frase colocada pelo próprio Jesus. E tem uma frase que eu digo, é uma frase da Sandra, uma frase minha. Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para nada. É forte? É forte. Quando eu compreendo isso aqui, que eu acabei de falar, a gente se torna uma pessoa melhor. Porque você já percebeu que a pessoa egoísta, ela não gosta de pessoas, ela gosta dela. E se você perceber, a gente vive num mundo assim agora. As pessoas são egoístas. Antigamente, quem é mais antigo vai saber, mais antigo não, né, gente? Calma, vamos lá. Vou reformular a frase, perdão. Assim, os da época lá de 70, 80, eles vão saber o que eu estou falando. Os mais antigos, sabe, 60, vai saber mais ainda. Se tem uns opa e umas omas escutando. 60 não, eu não posso falar que é opa e oma ainda. Agora eu olhei para o Gilberto. Amém. Pastor, desculpa. Mas assim, ó. Lá nos interior dos interior, todo mundo morava assim, as vizinhanças. Quando um tinha uma coisa demais, o que eles faziam? Ia no vizinho dar. Carneava um porco. Chamava o vizinho fulano, beltrano, ciclano, um
escalpelava o porco, o outro limpava o porco, o outro pendurava o porco e o outro ajudava a destripar o porco e assim ia. É, não é? Cortava toicinho, fazia torresmo, já botava com limão, já comia, já... misericórdia. Gente do céu. O que era legal nisso tudo? E a vizinha saía. Não. Fica aqui, calma ali, eu vou te levar tu leva um pedacinho já junto? Hã? Um pedacinho de carne aqui. A gente já vê um pedacinho de carne. Já bota um pedacinho, uma bisteca e um... É ou não é? Era assim ou não era? Gente, a gente não vê mais isso. O mundo está tão fechado e tão egoísta para si. E se a gente não cuidar como igreja, a gente começa a ser igual. Porque ninguém me ajuda, porque ninguém olha por mim, porque ninguém cuida de mim, eu também não faço nada. E é por isso, gente, que estar reunido é algo muito importante para exercer o serviço. Amém? Agora, quando vivemos para servir, o universo, eu digo o universo, seja o campo físico, o espiritual, ele conspira ao nosso favor. Se eu estou ajudando, é algo que eu estou semeando. E daqui a pouco, eu vou receber. Porque tudo que nós fazemos são sementes plantadas, gente. Tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. Seja as coisas boas ou as coisas ruins, são sementes plantadas que daqui a pouco vão germinar. E a gente vai colher. Daí a pessoa diz, porque Deus é mal comigo. Que Deus é mal? A pessoa que está com amnésia, não lembra o que ela fez, o que ela plantou, e agora está colhendo. Porque tem a consequência das nossas escolhas. Né? E aí a pessoa, vamos achar um culpado. Achamos um culpado que não pode falar. Deus. É isso que tem muitas pessoas têm feito isso. Gente, é tão importante o serviço, o servir, que pouco é falado sobre as bênçãos de servir. É pouco falado. A gente fala pouco sobre isso. E como nós podemos servir, né? Ajudando, sendo voluntário, sendo Cristo na vida dos outros. Sabe? Sendo Cristo na vida dos outros. Tendo um pouco de paciência e muitas vezes se colocando assim, opa, calma ali. Essa pessoa está na minha frente, está nessa situação. Não julgue, não aponte, escute, abrace ou fale desse Jesus que você conhece para essa pessoa. Jesus também disse lá em Mateus 28, do 19 ao 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, queridos, nós servimos quando cumprimos o ID. Né? E hoje não tem desculpa. Por favor, não tem desculpa. Temos uma mídia. Aonde nós estamos chegando com isso aqui? É longe? Tem gente de São Paulo, tem gente da Bahia, tem gente do Rio de Janeiro, que eu sei. Que são pessoas que eu conheço que a gente mantém conversa, tá? E fora outras pessoas que nos assistem. Então, assim, fora disso, gente, aqui da redondeza, da região, fora disso, tá ali, disponível no YouTube quando a gente quer assistir. Ser edificado, ser fortalecido, né? Então, assim, nós não temos desculpa, nós temos a mídia.
compartilhar, mandar o culto para as pessoas, isso é a coisa mais fácil que tem hoje. Ah, mas para mim eu não consigo falar. Manda o culto, irmão. Redes sociais, divulgar, compartilhar, patrocinar a obra também é um serviço, tá? Também é uma forma de nós servir. Mas eu não tenho dinheiro, né? Essa é uma resposta muito lógica de muitos. Aqui está um princípio. 2 Coríntios 9:10, que diz o seguinte: aquele que dá a semente ao que semeia, o pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. O que me chama atenção, já estamos finalizando, mas o que me chama atenção nisso aqui diz o seguinte: aquele que dá a semente ao que semeia. Nós somos abençoados? Somos. Nós somos favorecidos? Somos. Como é que eu posso ser mais abençoado? Aí está uma resposta. Aqui Deus, escuta, Ele não está falando de dízimo, Ele não está falando de oferta, não está falando nada. Ele está dizendo semente. Hoje a nossa oferta, aquilo que a gente ajuda na obra, é semente. Você tem que olhar como semente. Não é o meu dinheiro. É semente. O Senhor está te dando semente. E aqui Ele deixa bem claro, aquele que dá a semente ao que semeia. Se você semeia, Deus vai te dar semente? Quem ouviu bem? Aquele que dá a semente ao que semeia. Se você não semeia, Deus vai te dar semente? Não. Quem quer ter mais semente aí? E aí está uma pegada muito grande. Por isso que a nossa carne, e aí eu vou falar, o diabo, tudo conspira contra você dar. Porque ele não quer que você semeie. Quando você não semeia, Deus não pode te dar semente. Porque Ele dá semente ao que semeia. É forte isso aqui. Ele dá semente ao que semeia. Então, às vezes, a gente fica retendo, segurando, né? Só que lembre-se, você tem o poder da escolha. Deus, Ele nunca vai pegar você assim. Meu filho, entenda, eu quero te abençoar mais. Deixa de ser esganado. Deixa de ter medo. Às vezes acontecer o baita do negócio e é nós que nós estamos impedindo da coisa acontecer. Ah, mas foi o diabo. Vontade de rir. O diabo às vezes olha para o irmãozinho do lado e diz assim, eu não preciso fazer nada. Ele já faz por mim. Mesmo vivendo graça. E aí você declara a graça e Deus vai te favorecendo, sim. Mas Ele quer te dar muito mais. Qual é o pai que quer ver o filho mal? Nenhum. Gente, nós temos que acordar para a realidade. Deus é dono do ouro e da prata. Todas as riquezas estão disponíveis para nós. E é nós que fazemos o quê? Retemos as coisas. Amém? E aí é a questão. Foi nos dado esse poder de se tornar filho. Está nas nossas mãos agora a decisão de ser uma bênção na vida dos outros. Porque quando eu semeio, eu estou dando o quê? Ajudando. Eu estou mantendo, eu estou servindo. Certo? Mas também semeando a nossa oferta, mantendo a obra.
E uma frase para você pensar e fazer para você mesmo agora. Mas medite com profundidade nessas palavras. Olha só a frase. Hoje a pastora estava inspirada com frases de manhã cedo já. Se eu não sirvo a quem vejo, como posso servir quem não vejo? Porque Deus você não vê. Então tudo começa aqui. Eu acho que essa é a pegada de Deus para nós. Amar pessoas, servir pessoas, ser por pessoas. Porque a gente se torna menos egoísta e muito mais parecida com Ele. Amém? Então tudo começa aqui. E é desse momento, dessa forma, que eu quero finalizar essa palavra nessa noite. E eu poderia aqui falar vários outros pilares que ainda dá para fazer. Mas, para hoje, se cada um meditar naquilo que foi colocado, com o coração aberto, sabe? Não com aquele coração assim, ó, armado já. Ah, tá falando de novo disso? Gente, a nossa vida muda quando a gente começa a pensar como Deus pensa. Ter a visão que Deus tem. O maior interessado que você cresça, que você prospere, mas prospere mesmo. Seja aí, quem sabe, um empresário, uma pessoa de nome e renome dentro da cidade. Ah, mas calma ali, então agora vocês estão falando do evangelho da prosperidade? Não, eu estou falando que o maior interessado que você cresça, para que a obra dele cresça, é o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Nesse momento a gente vai passar para a Santa Ceia. Glória a Deus. E assim como você vai recebendo, você que está em casa também, né? Pode ir lá pegar na sua cozinha um pedacinho de pão, um suco de uva. Glória a Deus. A gente vai compartilhar isso aqui juntos como igreja, como família, como corpo de Cristo, celebrando, agradecendo, adorando, glorificando a esse Deus tremendo, a esse Deus poderoso, que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido, que tem feito tantas coisas sobre as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui, não da forma que nós chegamos, mas sairmos daqui animados, com outro pensamento, com uma outra perspectiva, com uma outra visão e com uma vontade enorme de fazer diferença e fazer diferente. Começando pros de perto, gente. Começando pros de perto. Começando pros de perto. Para que a gente alcance os de longe. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer e te bendizer, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor incondicional. Te agradecemos, Jesus, porque tu não colocaste limites, tu não colocaste desculpas, tu não colocaste nada que pudesse te impedir de fazer a tua obra completa e servir. Servir, e o teu serviço foi até a última consequência, a morte. Você morreu por nós, para que hoje nós podemos declarar que nós somos assim como Cristo é, que nós somos herdeiros, co-herdeiros, que nós temos o direito da herança, nós temos o direito da cura, nós temos o direito
dessa liberdade. Nós somos justificados, nós somos redimidos, nós somos salvos, nós somos libertos do julgamento, livres da condenação. Obrigado por todas as coisas, Pai. Obrigado porque eu sei que Tu não mediu esforços para resgatar a humanidade, para reconectar essa humanidade contigo, Pai. E hoje nós queremos reconhecer e declarar, Pai, obrigado, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és grandioso. Obrigado, Pai. Jesus, Tu és suficiente. E nós Te bendizemos e Te glorificamos, fazendo parte da ceia, fazendo parte do Teu corpo e do Teu sangue. Em nome de Jesus, coma do pão e beba do cálice. Próxima reunião. Até lá.